Agora, com base naquilo lá, numa monstruosidade que foi aquela condenação que fizeram a José Dirceu, num processo que não tinha sequer uma assinatura dele, a tal da teoria do domínio de fato, por ele ser o chefe de um esquema que eles inventaram um chefe, né, ele foi condenado. Esse chefe agora tem um chefe, que é o ex-presidente Lula, né, e esta condenação insana, bestial agora do juiz Sérgio Moro confirma toda a trajetória desta farsa, desta perseguição política, desse tribunal de exceção que foi montado aí para perseguir fundamentalmente o ex-presidente Lula. Essa condenação ela é muito emblemática nesse sentido. E o tempo que eu disse aqui, ele conta muito sim a favor de um e de outro. Conta a favor do José Dirceu, conta quem foi o José Dirceu, quem ele combateu, quais foram as bandeiras que ele levantou ao longo da sua trajetória de militância política de esquerda. Enfrentou a ditadura, foi para o exílio, participou de todo o processo de construção de um movimento político que deu grandes contribuições no sentido do progresso social, do desenvolvimento do país. Foi aí um dos ideólogos do PT, um dos construtores do PT. Podemos dizer que o PT tem defeito, como tem o José Dirceu, como todo mundo tem. Não há dúvida disso. Defeitos que se atribuem a ele, que a gente vê por aí. Evidentemente que alguns defeitos que o PT tem poderiam ser evitados. São defeitos tipicamente da direita, dos partidos da direita, comportamentos dos partidos da direita. Estou falando aqui dessa balela de corrupção, de caixa 2. Estou falando de comportamento político mesmo, de ter uma visão mais ampla, de acolher as alianças, os aliados, de ter uma visão mais estratégica, mais profunda do que as transformações, da necessidade das transformações sociais no Brasil. Mas são questões irrelevantes, são questões que não devem contar na avaliação deste processo agora da sua condenação. Agora o juiz Sérgio Moro Qual é o tempo do juiz Sérgio Moro? Qual é a sua história? É a história do roubo dos tucanos de Maringá? É a história do Banestado? É a história de uma grande quantidade de processos? Eu já falei em outro vídeo, deixo aqui também para vocês darem uma olhada, a grande quantidade de processos nebulosos nos quais ele esteve envolvido. O Sérgio Moro que põe a mulher, a esposa, para ser o porta-voz dele aí nas redes sociais, fazendo a defesa dele. O Sérgio Moro que vive na Globo, que vive nas páginas da revista Veja, do jornal Estado de São Paulo. É o Sérgio Moro que tentou calar o Rogério Cerqueira Leite quando ele fez aquelas contestações às posições arbitrárias deste juiz de exceção, desse juiz ecofascista. E outras coisas mais que já são aí de amplo conhecimento. Esse é o tempo do juiz. Conta também o tempo do futuro. Eles já estão, o José Dirceu e o Sérgio Moro e o Lula, já estão aí devidamente registrados na história. A história contará a trajetória dessas pessoas, desses personagens. A história certamente vai dizer, quem fizer uma pesquisa no futuro, uma pesquisa científica e séria, vai constatar que esse juiz ecofascista é um juiz completamente sem moral, sem caráter, um juiz que se integrou aí um processo golpista de baixo nível, da roubalheira, da indústria da maracutaia. A ficha dele prova isso. A Folha. Depois do golpe que sofreu, o Brasil assiste à imposição do bizarro. E é tanta bizarrice que, após ser tornado uma mera republiqueta, o país deveria ser rebatizado e passar a ser chamado de Bizarril. No Bizarril, quem se apresenta como o anti-Lula é o prefeito da maior cidade do país, que, em sua primeira edição de mal traçadas linhas, se julga um clássico, e há quem o compre.
No Bizarril, todos os culpados por corrupção na esfera pública foram encerrados. Estão todos aprisionados ao poder, encastelados nos palácios da grande capital. No Bizarril, o melhor amigo do presidente disse que ele sabia de tudo e de tudo usufruiu, de modo que, parece, descobrimos o chefe da quadrilha. Porém, também parece que, agora, o Ministério Público, embora tenha sobra de provas, não tem nenhuma convicção. De forma resumida, esse vídeo diz o seguinte: para retribuir o apoio ao processo do impeachment pela bancada ruralista, o presidente Michel Temer, além de dar muito dinheiro para essa mesma bancada ruralista, agora também vai proteger os chamados escravocratas, que são os fazendeiros, né, boa parte desse pessoal da bancada ruralista, que mantém pessoas análogas, em condições de trabalho análogas aos escravos. Ou seja, o Temer pediu para esconder a lista dos escravocratas no Brasil. E para isso ele teve o apoio aqui do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que mandou suspender a publicação da lista suja de trabalho escravo no Brasil. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. A notícia é somente que saiu, o camarada cancelou lá a publicação da lista. E agora eu vou explicar a vocês o contexto, por que isso é dessa forma. Então, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos em todas as redes sociais, e também fique à vontade para baixar e carregar nossos vídeos no seu canal. Vamos